Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. Esse episódio que inaugura, Will, a nova temporada, né? Terceira temporada, cara. Vamos pra mais um, né, irmão? Mais um, vamos nessa. Essa é uma temporada que tende a ser muito especial, que nós vamos ser um pouco mais profundo, né? Um pouco mais imerso. Inclusive, vocês estão vendo que a gente está num setup um pouquinho diferente. Esse não é o nosso novo setup, porque a gente está em reforma, finalmente, viu, Will? Parece que agora a reforma vai sair, O viu, cara? projeto está saindo do papel, cara. Ah, legal. E por isso eu quero agradecer aqui nossa parceria com o Estúdio Soul. Hoje o Mino Brand está aqui, cara, em volta da gente, Samuca, a turma toda aqui, fazendo essa cobertura e preparando esse material especial para vocês, tá? Então, se você, por exemplo, quer produzir o seu curso, quer produzir os seus materiais, lançar os seus produtos aí na internet, segue lá, Estúdio Soul, que os meninos vão te dar todo o suporte necessário. Primeiro jabá, viu, cara? Do ano tá sendo teu, viu, cara? Como é que é? Ô, garapa, né, cara? Beleza? Então te peço que segue a gente, né? @Modeflow, na todas as redes sociais, tem aí Instagram, YouTube, TikTok e Spotify. Beleza? E hoje, te falei que é um episódio especial. Dá uma chapadazona aí nossos convidados aqui, ó. Eu vou já apresentar cada um de vocês, tá? Para vocês, na verdade. Nós vamos estar trazendo aqui uma série. Nós vamos começar com uma série especial falando sobre 4 grandes temas e trazendo também algumas cases de mercado, porque a nossa ideia é exatamente essa, né? Como eu falo que é profundidade, né, Will? A gente quer começar a temporada de uma forma um pouco diferente. Então nós vamos falar sobre posicionamento de marca, vamos falar sobre vendas e comportamento de consumo, tá? Que foi uma das coisas que a gente mais viu lá na NRF esse ano, tá? Falar sobre as 3 IAs, que é trazendo também as tendências desse futuro do varejo. Porra, será que é só inteligência artificial, né? Nós temos outras IAs aí que podem impactar o teu negócio, tá? E a gente fecha essa série de 4 episódios com produto e gestão. Detalhe, vamos falar de Farm, Osklin, Adidas, Zinzane, Reserva e muito mais, tá? Então, Will, sem mais delongas, cara, que time é esse que vai estar nessa série aqui de 4 episódios, tá? Deixa eu primeiro aqui apresentar o William, tá? Que muita gente às vezes tá chegando agora e não conhece. O William, ele é um cara especialista em brand design, ele gosta muito de falar de geração de valor. Não tá aqui no script, mas ele tem uma palavra dele que eu gosto muito, que é o ressignificar, tá? Muitas vezes a gente precisa ressignificar tudo que acontece nas nossas vidas e em torno da nossa marca, tá? Ele é sócio do Grupo Overlabel, diretor de brand e marketing, já estão 20 anos no mercado, tem muita bagagem aqui, né? Adora fotografia, tá? É design de formação e participou de cursos como a Perso School of Design em Nova York e o Instituto Europeu de Design em Milão. Tô certo disso, cara? Perfeitamente, cara. Aproveita, deixa aí, Willy, fala quem tá aqui com a gente na mesa. E a nossa mesa tá especial, cara. Nessa temporada, eu acho que a gente já abre a temporada, né, com profundidade, com conteúdo na prática e de forma mais profunda. E quem tá na mesa hoje com a gente, tá? Vou começar aqui do meu lado. Ela que é fundadora da Bloom, agência de posicionamento estratégico, novos negócios e soluções criativas, especialista em comunicação estratégica e posicionamento. Ó, ela que desenvolveu a estratégia, né, de comunicação da Boca Foram Rosa 5 anos durante desse projeto. 5 anos, Isso cara. aí, cara. Então, a mulher é especial, tá, cara? Ela que hoje teve passagens pela MTV, Boca Rosa, Carol Pfeiffer, né? Pfeiffer, e ali do Shark Tanks. Hoje, head, né, do Shark Tanks School, né? E quem tá comigo aqui do meu lado, Bianca Venturotti. Muito prazer estar aqui, estou muito feliz. É uma honra dividir isso com vocês, trocar ideias sobre moda, inovação, posicionamento, tudo que eu sou apaixonada e mais um pouco, né? Que hoje tem pano para manga. Tem. Eu falo, hein, ó. Eu falo. Quem mais tá com a gente, cara? Cara, quem tá com a gente também, o Anderson Nogueira, né, que é sócio da Apex Business School, cara que é especialista, né, em projetos de inovação internacional, faz captação de investimentos no Vale do Silício, em Israel, na China e Dubai. Ele que já tem aí uma vasta experiência, né, com imersões internacionais, né, no Vale do Silício, e também faz captações aí em 10 países diferentes. Então, o Anderson está com a gente, pós-graduado em gestão de projetos e processos. Cara, seja bem-vindo ao nosso podcast, Anderson. Muito obrigado, é um prazer aqui estar dividindo esse momento aqui também com vocês. E como a Bianca falou, vai ter muita coisa boa, o papo vai ser muito cabeça. E acho que vai ser espetacular essa nova jornada, que é essa terceira temporada de vocês. A gente vai trazer muita coisa boa pro projeto.
Cara, e esse Show de bola. rapaz de preto aqui do meu lado, né, que toca esse projeto, né, junto comigo, Vini Souza, fundador. Tentando aqui organizar a casa, né, cara? Tentar manter a espinha dorsal aqui. Hoje eu já percebi que vai ser um desafio e tanto, viu, Will? Mas fala aí, irmão. Ele que é fundador do Grupo Overlabel, né, meu sócio, diretor comercial e estratégico, são 20 anos de experiência em vendas e gestão de moda, com participação em cursos e feiras em Nova York, na Colômbia, no Peru, recentemente em Londres, né, cara? Seja Verdade, bem-vindo cara. a mais uma temporada. Inclusive, estive em Londres com esse jovem aqui da ponta aqui, o Anderson, que foi quem teve lá liderando esse projeto, né, o Anderson. E a gente fala um pouco sobre isso hoje, né, sobre a importância das imersões, né, cara? A gente, às vezes, hoje, na internet, a gente consegue ter acesso a muita coisa. E já dando um overview aqui, sabe, Will? Produto, né, assim, em termos de imagem, de tendência, eu acho que você consegue ter muito coisa na internet. Mas, cara, você tá lá em loco, olhando os detalhes, vendo como a mágica das marcas acontece, cara, eu acho que você tem que estar lá vivendo, né? Tá imerso lá no dia a dia, entender como é que funcionam esses bastidores lá em loco, né? Assim, a gente não pode perder a importância disso nesses processos, tá? E na primeiro papo de hoje, dessa temporada, a gente quer falar sobre posicionamento de marca, tá? E já dando aqui um pouco da minha percepção sobre 2025, né? Muita gente fala que 2025 é um ano que não é para inventar roda. É um ano que, assim, a gente vai ter algum desafio no mercado. Então, como que você faz para poder escalar suas marcas, né? Sem necessariamente, às vezes, abrir um novo PDV ou coisa desse tipo. É você trabalhando no posicionamento. Então, assim, eu até trouxe, então, até nas redes sociais, inclusive siga lá, @ViniSouzaBR. A gente traz muito conteúdo e eu entendo que esse é o ano que a palavra-chave é posicionamento. Como que a gente faz para poder gerar mais valor, aumentar nosso faturamento, nosso ticket médio, é se reposicionando, tá? E eu tô aqui ao lado hoje, dois especialistas, né? O William e a Bianca. Eu quero levantar a bola para vocês. Como que vocês estão enxergando, né, 2025 nesse contexto? Tá? Começar pela Bianca, né, William? Nosso convidado. Vamos ver esse cara. Vamos nessa. Então, quando a gente fala de posicionamento de marca, né, as pessoas pensam muito em qual investimento eu vou fazer na minha marca para gerar valor. E a gente não está falando aqui de um valor que às vezes você consegue metrificar a curto prazo, né? Que você consegue ver esse valor retornando rápido. Tanto em termos de investimento financeiro, ou às vezes de dados. O valor de marca, você vai trabalhando ele desde o DNA da marca. Então é uma construção, né? E você precisa começar no que faz o coração da marca bater. Então, quem eu quero atingir, aonde eu quero chegar com a minha marca, né? Para quem que eu quero não só vender, mas como que eu quero me comunicar com as comunidades, porque moda é muito isso. Moda eu acho que é o setor mais quente quando a gente fala de cultura visual, né? Porque a gente consegue ver no outro os movimentos culturais. E isso está acontecendo de maneira muito forte. Então, existe um caminho ali muito profundo de você acompanhar o que é tendência e você ter essa escolha, eu quero entrar nesse movimento, eu quero fazer parte disso, eu quero construir uma marca a partir disso, ou eu tenho já o DNA muito forte da minha marca, eu tenho umas ideias, eu preciso criar isso do zero, e como que eu vou conseguir me comunicar com esse público? Então, acho que o ponto de partida é você começar a contar a história da sua marca, né? Aonde você quer chegar com ela. Então, o posicionamento de marca, hoje, ele traz um valor para a marca que ele vai muito além, né, do que a gente pode, às vezes, mensurar, metrificar, que vai além do valuation, falando de empresa, né, que na verdade, o que vai fazer ela ter muito valor de mercado é alguém olhar para sua camisa, para o seu casaco, para a calça, enfim, para o acessório que você estiver usando e falar, nossa, essa marca é tal. Já sei que aquela identidade dessa marca. Então, como que a gente constrói isso, né? Acho que tem todo um caminho que envolve em todos os pilares. Então, quando a gente fala de posicionamento de marca, é um pensamento 360. Você tem que pensar no consumidor, né? No público que você quer atingir. Você tem que pensar na identidade da marca, que é muito importante. Às vezes, você fica muito só acompanhando tendência, olhando para a grama do vizinho, olhando para o lado, para o outro. E aí você esquece de fazer o seu e de mostrar o diferencial. Então, acho que olhar bastante para dentro, pensar se o time está jogando junto para comunicar isso de uma maneira assertiva, e é o que vai levar a marca adiante. É o que vai fazer com que as pessoas olhem e falem, nossa, isso daí que você está usando é da marca tal. Então, eu acho que é o pilar mais importante, né? Porque é o que vai conectar todas as outras áreas. Então, quando você fala em posicionamento, você tem que pensar na comunicação, no consumidor. Então, são vários... É como uma rodinha ali sistêmica, né? E você vai dando esse check. E tem uma coisa que é interessante. A Bianca começou a falar dela sobre a questão do intangível, né? Sobre a necessidade de você ter o processo sendo feito de longo prazo para que, de fato, essa imagem de marca ela seja realmente criada, né?
Eu costumo também dizer que a imagem você cria de dentro para fora, né? A gente começa o processo ali de branding, de construção, entendendo qual que é a essência da marca e você construindo isso de forma muito intencional, né? Baseado no que a gente fala de efeito empatia, né? O cliente ele tem que se enxergar na marca, né? Então é interessante quando a gente traz esse tema, e eu acho que esse ano agora o posicionamento ele vai vir muito forte, né? Ele já começa o ano ali, seja através das marcas pessoais ou através de marcas institucionais de fato, né? Mas é um tema que ele já começa o ano sendo levantado ali, Total. né? Para que de fato a gente consiga trazer, eu acho que até trazer esse ressignificar para os processos de criação das marcas, né? Sim. Então, eu acho que é um tema que eu acho que a gente vai falar muito aqui. Já a gente vai começar a entrar nos cases, né? Para Sim. ter esse exemplo de forma muito prática. Na percepção de vocês, tá? Qual é o momento ideal para se começar a pensar em brand? Eu tô te perguntando isso porque muitas vezes o empresário de moda ele começa muito na raça, como a gente fala aqui no Sim, Nordeste, sim. né? Muitas vezes ele focado num produto, né? E tem essa vontade muito grande de lançar ali, se eu identifiquei aqui um nicho que pouca gente tem trabalhando. Ou então, por exemplo, acontece muita coisa nas marcas infantis, por exemplo, né? Os pais ou mães de primeira viagem vão ali, não tem esse produto pro meu filho, eu vou lá e lanço uma marca naquele sentido. Então, assim, muitas vezes não existe muita essa preparação para o lançamento das marcas. Então, assim, vocês que já passaram por grandes projetos, em que momento é ideal, vamos dizer assim, começar a se preocupar a ter o brand como um pilar ali importante dentro do projeto? Tem dois caminhos, assim. Você está começando pelo marketing ali de oportunidade, que é muito isso que você falou, né? Às vezes você identificou um gap ali no mercado, eu vou lá, vou entrar nesse oceano azul, porque ninguém está indo lá e eu vejo uma oportunidade. Isso é um caminho. E aí, beleza. Aí você começa por esse caminho, que não tem problema. O ideal é sempre você começar pelo branding, porque você cria toda a construção e você se comunica da melhor maneira. Então você consegue, né, assim, não ir mais rápido, porque isso leva um pouquinho mais de tempo, né? Tem um longo prazo, mas você pode começar dessa forma. E tem o outro caminho, que é o ideal, né, na minha visão, também você começar pelo branding da marca. Se você está pegando um marketing de oportunidade ali, super entendível, porque é isso que você falou. Às vezes é oportunidade do empreendedor, né? Eu vi que ali tem uma necessidade do mercado, eu vou nessa, e aí daqui a pouco eu vou construindo a marca, tá tudo bem. Mas você não pode deixar de olhar para isso, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Começou a dar certo, vamos pensar em estratégia de marketing, por exemplo, né? Eu quero impulsionar ali um conteúdo, um conteúdo que está no Instagram, por exemplo. E aí eu começo a impulsionar para vender aquele produto. Naturalmente, ele vai vender, né? Você impulsionou, ele vai conseguir atingir ali, as pessoas que você direcionar. E quando a pessoa chegar até a sua marca, o que você vai fazer com isso? Então, acho que é muito esse caminho. Se você não tem minimamente ali uma estratégia de posicionamento, né? Quem é a sua marca? O que você está querendo passar adiante? Como que ela se conecta? Você perdeu aquele cliente. Ele vai comprar uma vez só, ele não vai se conectar com a marca, e aí, beleza, você vendeu, você atingiu esse objetivo, que às vezes tem o objetivo também, nossa, eu quero fazer uma grana aqui, vi que é uma oportunidade, vou por exemplo, fazer um monte de moletom com uma estampa tal que está viralizada, né? Vou fazer isso. E aí vou impulsionar esse conteúdo, vai vender pra caramba. Mas será que vendeu e você adquiriu esse cliente para você? Você ficou com essa galera que vai gerar aquela sensação de comunidade, que ela vai voltar na sua marca, vai comprar de novo? Ou você só E aí talvez seja o desafio, porque muitas vezes a gente pensa muito no produto, né? A gente precisa entender que quando a gente está falando de moda, a gente não está falando de roupa, a gente está falando de marcas. No final, as pessoas se conectam com marcas, né? Às vezes você pode ter, como você falou, tem ali um gap de mercado, você foca ali no produto, numa necessidade básica ali, mas para você se perpetuar, para que você possa realmente rampar e expandir o teu negócio, cara, é fazer o jogo da marca, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, William, do brand, né? Que é a marca acontecendo. Exatamente. Na essência tem muito sobre isso. E, Eu queria. tem uma coisa também que é o seguinte, Não, não é a isso. gente fala muito sobre a questão da identificação, né? A marca, em moda, a gente está trabalhando o tempo inteiro com desejo. Então, o brand, eu considero que ele é uma das principais ferramentas para você criar esse desejo a longo prazo, né? Porque você Pertencimento. cria, exatamente, você cria um elo de conexão que é aquilo de fato, se você for alimentando isso ao longo do tempo, o cliente, ele de fato se torna parte da tua marca, né? A marca se torna parte da vida do cliente. Então, eu acho que
se você puder, de fato, começar com um projeto de branding no momento de estruturar a sua marca, eu acho que, de repente, é o melhor caminho a ser seguido, né? Você vai Mas vender e se- já vai reter a galera, né? Não vai deixar eles passarem e aí sim você vai gerando isso que você falou. A sensação de pertencimento, de comunidade, identificação, que esse é o grande... E assim, tem um ponto muito importante. É um grande momento para mercado de nicho. Né? A gente Sim. viu a tecnologia acelerar pra caramba, né? Depois da pandemia, teve esse movimento em moda também. E aí o que acontece com isso, né? Você acelerou tanto, começou a vender, né, assim, aquela coisa mais espaçada. Tem o movimento que o fast fashion, ele tá perdendo um pouquinho a força, tá ganhando força ultra fast fashion, né, que aí você vê essas marcas tipo Shein, e outras marcas que vendem assim em grande quantidade, num valor mais barato. Mas o slow fashion, que é mais aquela coisa da moda artesanal, que conta uma história, que ela tem uma identidade muito forte, está ganhando espaço. Por quê? Porque o mercado de nicho está vindo com muita força. Então, quando você fala de mercado de nicho, identidade na veia, posicionamento de marca na veia, porque aí você consegue criar essa comunicação e gerar comunidade. Moda é comunidade, não tem jeito. Você vê os movimentos que acontecem em moda e é o tempo todo você vendo isso, do pertencimento, da identidade, da identificação. Eu quero usar essa... Nossa, tá todo mundo usando upcycling, por exemplo. Eu quero entrar nesse movimento que faz sentido para mim, eu me conecto e por aí vai. Show de bola. Antes da gente entrar nas cases, né, que a gente preparou aqui algumas cases para a turma, né, é, e fechar também esse processo de entendimento da importância do brand, porque tem muitos, aqui no nosso público, tem gente que está começando as marcas e tem gente que já está no rolê, né? O que é que vocês acham que é o principal desafio para as marcas começar a fazer esse tipo de investimento, né? O que é paradigma, é o que a gente falou ali, o foco no excesso em produto, o que é que vocês percebem que é, impedem, vamos dizer assim, né, o desafio de começar de fato a investir em brand nos projetos que vocês já estiveram envolvidos aí? Cara, eu acho que até uns 2 anos para trás, 2, 3 anos para trás, esse tema, e quando você ouvia falar de branding, era uma coisa muito que gerava muitas interrogações, né? E hoje ainda existe muitos paradigmas em torno dessa palavra, desse conceito, né? Às vezes o pessoal liga muito o branding à só comunicação, à identidade visual, à construção da logo. E o brand ele é muito mais que isso, né? O brand ele é uma estratégia de gestão que envolve ali um alinhamento entre negócio, marca e comunicação. E isso começa, eu acho que começa a vir, a importância do brand, ele começa a vir para o mercado, acho que de 2 anos para cá, entendeu? De fato, as pessoas conversarem de forma mais aprofundada sobre isso. E também algumas camadas, né, de marcas ou de empreendedores começar a ter conhecimento sobre o que de fato é a importância do branding, né? Então, eu acho que é muito mais a questão de entender, de informação mesmo, entendeu? Entender a importância, entender o que é, o que é e o que de fato isso pode gerar de ganhos para o negócio. Então, no meu ponto de vista, é isso, é mais informação mesmo. O branding, na verdade, ele nada mais é do que a comunicação, né? Então, tem esse nome que é mais americanizado e tudo mais, né? Que é um nome que vai... O branding, ele engloba tudo, né? O que é o branding? Você vai falar de posicionamento de marca, o jeito que você se comunica, quais são os valores dessa marca. Então, isso você consegue ter isso muito claro. O branding, ele vai além da identidade visual, né? Ele conta a história de uma marca. E aí, o que acontece? Geralmente, e aí falando, puxando muito para a experiência pessoal, as marcas me procuram muito e marcas às vezes estão fazendo muito sucesso, que às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela tá vendendo pra caramba, e ela chega num momento que ela fala, cara, eu não tô sabendo avançar e contar a história da minha marca para as pessoas, eu acho que todo mundo que chega para comprar o meu produto não entende muito bem o que eu tô vendendo, eu não consigo ser muito clara em relação a isso. E aí sempre é num lugar de... O brand, ele chega num lugar de quando o calo aperta, sabe? Então, Sim. muita gente vem procurar e procurar saber o que é quando tá passando por uma dor em relação a isso. Qual é a importância do branding, né? E eu acho que para deixar aqui isso muito mais claro para as pessoas entenderem como comunicar isso da melhor maneira e como quebrar esse tabu, né? De, o que é branding? Eu acho que isso é uma coisa que eu não vou investir agora, porque eu preciso vender. E aí parece que é um capricho o branding. Na verdade, ele é o coração da marca. Então, o que você vai fazer quando o branding estiver bem estabelecido? Você vai conectar todos os pontos e as pessoas que estão trabalhando com você na marca, porque eles vão ter a ideia do que a sua marca quer comunicar muito clara. Então, para você passar isso adiante, consequentemente, você vende mais. E isso é uma coisa muito simples que, às vezes,
realmente traz uma complicação. Você fala em branding, posicionamento, parece uma coisa muito difícil ou parece uma coisa do tipo, é uma coisa muito refinada, sabe? Não, na verdade é simples. Você precisa conectar o time e fazer a galera de venda entender o que você quer comunicar, a galera do marketing, a galera que tá ali por trás, inclusive em quem tá fazendo aquelas peças, porque eu acho que o coração da marca é isso. Todo mundo precisa entender o que você tá querendo fazer ali e por quê. Quando você faz isso, naturalmente você vai vender mais para as pessoas, né? E falando até, inclusive, em imersão, eu tive esse prazer enorme de participar da imersão de Fortaleza, que a gente foi conhecer diversas empresas junto com a Apex, na maioria delas você olhava para a gestão de pessoas, né? Que a gente são várias marcas, diversas marcas, mas quando você olha para a continha final ali, quando a cultura está muito bem estabelecida numa empresa, todos os funcionários comunicam melhor, trabalham mais felizes, comunicam, vendem a sua marca com paixão. Então, na verdade, o branding ele nada mais é do que um investimento assertivo para você vender mais. Então, a gente precisa quebrar um pouco esse tabu de que não é um capricho da marca. Não, na verdade, é o coração da marca. Você tem que apostar ali para poder ser. É onde o William fala que é o lance do ressignificar, né? Você quer falar, Anderson? E inclusive, conectando um pouco com o que vocês falaram agora, eu conheço vários países, vários mercados, e uma coisa que fica muito clara é que esse é um momento crucial que a gente está hoje, 2025, porque, como você falou, isso vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos, porque as marcas chinesas, elas literalmente torraram muito dinheiro para entrar no mercado americano, para entrar no mercado brasileiro, para ganhar no preço em cima do volume, certo? E aí o consumidor acabou se atraindo pela questão do preço, foi uma venda em massa, só que perdeu-se durante esse trajeto uma coisa fundamental, que aí conecta muito com o brand, que é a questão da autenticidade. Exato. Então hoje, quando você vai, por exemplo, quando eu estava num boom da Shein, que hoje é líder de mercado aqui no Brasil, você chegava, você comprava, você ia para um bar, para um restaurante, você chegava lá, tinha mulheres usando, por exemplo, 5 mulheres com o mesmo vestido da Shein, entendeu? E aí elas começaram a entender isso. Cara, não é só isso. Como é que eu vou me destacar agora nesse momento dentro do mercado? Eu tenho que criar, eu tenho que trazer uma autenticidade para a minha marca, para o produto que eu estou oferecendo para o mercado, porque o próprio mercado está buscando isso, que ficou uma coisa muito pulverizada. E aí, quando eu trago essa autenticidade, a primeira coisa que esse meu consumidor vai buscar é entender a minha história. Perfeito. E aí, quando ele entende a minha história, ele vê que eu estou trazendo um produto autêntico, eu estou trazendo uma coisa personalizada e eu tenho uma história por trás disso, eu trago a fidelidade à marca, entendeu? Exato. E aí é onde a gente faz digamos, esse salto para a questão da venda, para a questão da geração de valor, como a Bianca falou, como um todo, e não só como um produto específico. E aí, Anderson, o que você tá falando aí, cara, é perfeito, porque casa muito com o que eu vi muito lá na NRF, nesse novo momento do varejo, né? Tem um cara lá, um palestrante, que é o Lee Peterson. Eu não sei porquê, mas ele é queridinho dos brasileiros. Então, assim, a palestra dele é super disputada. Acho que, sei lá, 70% do público são de marcas brasileiras. E ele trouxe um conceito chamado Slow Retail, que é exatamente assim. Ele até colocou lá uma imagem lá do Sam Walton, né, que fala o seguinte: é fácil ser melhor do que nós, é só fazer o que não fazemos. Então, quando você tem um mercado hoje cada vez mais acelerado, a gente não consegue disputar com a Amazon, não consegue disputar com o Shein em termos de velocidade de entrega e preço. Então, se você for pegar a sua marca hoje e levar para o jogo da precificação, ou seja, ter um preço mais competitivo com os caras, você não consegue. Entregar mais rápido, você não consegue. Então, como que a gente faz para poder ser competitivo nesse cenário? Fazendo o que eles não fazem. Exato. E aí é onde o Lee Peterson trouxe esse conceito do slow retail, porque você consegue trazer esse conceito, seja para um e-commerce, seja para uma sua rede social, ou, no caso em questão, para uma loja física, que é gerar essa experiência, essa conexão, criar essa comunidade que você falou mais cedo, que as marcas têm que ficar cada vez mais atentas para isso. Então, assim, eu gosto muito de um conceito que fala que na internet a gente vende a ideia de que a gente precisa ser bom em tudo. Cara, não dá. Você precisa escolher quais são os pilares que a sua marca vai ser um diferencial. Você pode ter um conceito de diferenciação em produto ou em nicho, como a Bianca falou. Cara, eu vou ser muito foda, perdão aqui meu francês, num nicho, por exemplo. E aí, cara, para aquela comunidade, para aquela galera ali, eu vou ser uma marca única. Mas eu não vou ganhar em velocidade, por exemplo, né? E aí, nesse conceito do slow retail, ele trouxe muito o poder das marcas locais. Então, se a gente entende, Total. você pode trabalhar localmente pensando
numa macro-região, por exemplo, num país, numa região, numa cidade ou, por que não, no seu bairro. Porque existe uma forma de você ser conveniente para as pessoas, por exemplo, com a loja física, a gente consegue talvez não ser tão rápido em relação à entrega, mas a gente gera uma conveniência criando no entorno da sua loja uma relevância para o cliente vir à tua loja, experimentar o teu produto e nesse movimento a gente fazer valer essa vinda dentro da loja. Então, quando a gente fala em brand, é trazer esse nível de consciência, que é o estudo que as grandes marcas fazem, né? Então, assim, isso que você falou, cara, tá totalmente antenado com o que a gente tá vendo agora recente, tá? E aí, galera, para trazer case, porque a turma gosta de case, né? A gente também. Não, e assim, é o poder do benchmark, né? Assim, eu acho que a melhor coisa que a gente tem é criar referências, né? As pessoas, às vezes, infelizmente, no nosso mercado, as pessoas acabam confundindo modelagem com cópia, né? Então, assim, acho que quando a gente tem um benchmark, serve para isso, para entender, tirar ali a essência que está naquele projeto ali e você ampliar. Aí é onde entra, né, a sabedoria de você trazer o seu conhecimento para a sua prática e você adaptar aquele sua referência, aquele seu modelo ali para o teu negócio. Tem o conceito de benchmark, é interessante quando a gente fala de benchmark, parece que a palavra diferenciação não existe dentro desse conceito, né? Mas às vezes é a melhor forma de você encontrar a maneira de ser diferente olhando para os seus iguais, né? É onde você consegue encontrar os gaps e tipo assim, cara, eu vou ocupar esse espaço aqui porque não tem nenhum deles ocupando, né? Quando na pauta é posicionamento, assim, quais são as marcas hoje que vocês acham que estão aí navegando bem nesse oceano, vamos colocar assim? Muito bom. Acho que a Osklen é um case muito legal porque a gente consegue ver que ao longo dos anos ela não mudou a identidade dela, né? Ela sempre e desde o nascimento ela consegue trabalhar bem, por exemplo, a brasilidade, ao mesmo tempo que ela tem um posicionamento no mercado, né, mais classe A, para um público mais direcionado, mas ela tem se você olhar a linha do tempo da Osklen, ela sempre conseguiu manter, né, essa identidade. Eu acho isso muito legal, porque isso não significa que você não está pensando em inovação, que você não está pensando em adaptação de mercado, mas ao mesmo tempo você está mantendo forte o posicionamento de marca. Então isso é um golaço, né? Quando você consegue fazer isso, manter a marca conhecida no mercado e ainda assim você gerar valor de diversas maneiras. E quando a gente olha para o Brasil, a gente consegue ver outras marcas que ocupam esse espaço, mas que representam muito bem, inclusive, o país. A gente é um país que é muito criativo, que tem uma mão de obra assim, super qualificada quando a gente fala, inclusive em mão de obra artesanal, né? Da gente conseguir fazer uma personalização dos produtos, da gente pensar, inclusive quando a gente pensa em Nordeste, tem muita riqueza nesse aspecto. E uma marca que eu acho que fez um golaço, né, em relação a isso é a Farm, porque a Farm conseguiu trazer a questão das estampas e ter uma identidade muito única em posicionamento de marca, que assim, ela saiu comunicando isso até para fora do Brasil. Sim. Então você consegue de longe olhar, que foi aquilo que eu falei, você olha de longe e fala, nossa, isso é da Farm. Fora isso, qual marca que você consegue lembrar? Assim, tem algumas, mas qual que você consegue lembrar que existe uma comunidade que tem um nome, que são as farmetes. Então você olha pra mim, nossa, ela é farmete, eu sou farmete, adoro me vestir de farm. Então eles conseguiram criar tanto uma sensação de pertencimento que, por que você é farmete? Eu gosto desse visual que é um pouco mais praiano, ao mesmo tempo remete muito ao Brasil, tem as estampas. Cara, o que eles fazem em relação à collab é muito forte, é muito legal, que é um outro ponto que eu acho que é um aspecto muito importante, que está crescendo muito, né? De você se conectar a outras marcas sem perder a sua identidade. Então, a Farm já fez parceria com a Havaiana, já fez parceria... eles têm vários subprodutos ali, que não só de vestuário, tem squeeze, a squeeze deles é super... A garrafinha de água é personalizada, então tudo que parece que... É aquela marca que ela é tão potente que tudo que ela toca ganha a identidade dela. Eu acho que a Farm é um exemplo que traz esse golaço, né? E o Anderson acho que pode falar um pouquinho também, porque roda o mundo inteiro. Sim, E dá pra você ver de longe ali quem tá de Farm até fora do Brasil. Exatamente. E essas duas marcas, elas são... tem pontos muito importantes que até conectam um pouco com a questão do posicionamento. Você pega a Osklen, por exemplo, ela foi a pioneira a trabalhar com material ecológico, a trazer esse conceito de sustentabilidade atrelado ao luxo, que hoje é outra tendência muito forte que a gente vê para esse próximo ano. Até tem um debate muito grande dessas grandes marcas de luxo de trazer da rastreabilidade da produção desses produtos para poder mostrar para o cliente dela, olha, nós trabalhamos, nós temos essa consciência sustentável dentro do projeto e a gente está entregando para você uma coisa que
traz um benefício para a sociedade, entendeu? E a Farm, como você falou, ela fez de maneira assim fantástica essa questão das parcerias estratégicas porque o que aconteceu? Uma das primeiras marcas a se internacionalizar foi a Oscar. E a Farm seguiu esse conceito, trazendo justamente, por exemplo, uma das grandes collabs que elas fizeram foi com a própria Adidas. Ela fez uma collab com a Adidas para fazer esse posicionamento global. E o que você falou, ela entendeu que eu tenho que trazer, como eu falei agora há pouco, um pouco de autenticidade, ao mesmo tempo regionalidade para onde eu estou trabalhando. Então ela faz diversas parcerias com artistas locais, não só do mercado brasileiro, mas do mercado de fora. E aí você consegue conectar, porque, por exemplo, ela acabou de lançar agora uma coleção que está atrelada Aracati, né? Aracati, aqui no Ceará, Exatamente. entendeu? Demais. Então, ela contratou um artista local do Ceará, fez muitas construções de estampas com as paisagens do Aracati e está trazendo isso para lançar internacionalmente. Então, você que é do Ceará, você entra na Farm e você vê lá, pô, olha só, Aracati, olha aquela estampa ali da igrejinha do Aracati que eu passei lá. Você acaba conectando muito com a marca. Você traz aquele sentimento de pertencimento, de comunidade. E é legal, Isso e é uma legal. coisa- Pode falar, Will. Não, o que eu acho legal é que a gente tem dois Brand cases. é com você, né? Então você sabe que aqui é assim, né? Geralmente que a gente fica nessa. O William fala mesmo, mas quando tá na pauta que é do brand aqui, eu falo, não, deite nessa pauta aí que você é especialista, cara. Não, e é legal porque a gente tem dois cases que são bem particulares, né? Tu falou de produto e de sustentabilidade, é só um insight, né? A primeira marca de moda a trabalhar com produtos orgânicos, né? Com matéria-prima orgânica foi a Osklen. E foi uma plantação aqui no Ceará. Em 89, ela veio para cá e começou uma plantação de algodão orgânico aqui no Ceará, entendeu? E assim, a gente tem dois paralelos bem distintos, né? A gente tem, de um lado, ali meio que um arquétipo, uma coisa de felicidade, né? Representado pela Farm, aquela essência da brasilidade, né? Da menina carioca, aquela coisa do espírito carioca, né? Representado pela essa felicidade, essa descontração. E de outro lado, a gente tem um Brasil mais sexy, né? Uma coisa mais... o Brazilian Soul, uma coisa o Brasil do gringo. A né? felicidade que o gringo vê em relação ao Brasil. As curvas, né, representadas ali pela sofisticação da Osklen. Então, assim, cara, e é muito legal você ver essa potência criativa sendo representada pela brasilidade, né? E você consegue ver a autenticidade nas duas marcas. Você consegue ver um Brasil da Osklen e o Brasil da Farm. Existe um conceito que até fala o seguinte, né? A Oscar ela vem de um Brasil com Z, né? É. E a Lely, ó. Agora fazendo aqui um paralelo, né? A gente trabalha muito na questão do Nordeste também. E com certeza a Farm e a Oscar são grandes referências para nós, né? A Lely é uma das nossas marcas, tá, galera? Vocês não sabem, depois pesquisa lá, Lely Corrêa. Mas a Farm, ela trabalha o Brasil com o S, né? Como a gente gosta de falar. E é bacana que, assim, a gente fala assim, porra, a Farm tá tendo um sucesso absurdo lá na gringa, né? Os caras estão por aí de 10 anos lá. Foi através, inclusive, de parcerias estratégicas, e aí, fugindo um pouquinho da campanha que eles fizeram com a Adidas, né? Eles começaram através da Anthropologie, que é uma grande marca, uma grande multimarca que tem Sim. lá nos Estados Unidos. Eles botaram o pé lá. E a Farm, ela teve que fazer esse processo de reinvenção lá, porque assim, eu tenho alguns amigos que moram lá há bastante tempo, há mais de 10 anos, eles viram esse processo acontecer, amigos que trabalham com moda, inclusive, que a Farm, quando ela chegou lá nos Estados Unidos, ela era meio que aquele Brasil meio Carmen Miranda, né? Então, o pessoal olhava para aquilo ali como se fosse uma coisa muito caricata. Então, a Farm, ela demorou para poder ela conquistar esse espaço dela. Mas depois de 10 anos, reforçando o seu brand, mantendo a essência de quem eles são e se adaptando à realidade do mercado, eles conseguiram romper essa bolha. Então, você imagina, cara, uma marca investir 10 anos para poder agora ela realmente ter uma representatividade em termos de faturamento até dentro do negócio dela, cara, não é fácil, né? Então, assim, e a Farm passou por isso, ou seja, foi muito dinheiro queimado nesse processo. Queimado que eu falo assim, né? Muito investimento, realmente, de grana nesse processo, para poder bancar. Não é porque o sucesso que ela tinha no Brasil ia garantir o sucesso dela na gringa. Exato. Né? E além disso, eles alocaram a Kátia Barros, foi quem liderou esse processo lá. Ou seja, gente, não é porque é a Farm, não é porque é uma Havaianas, não é porque é uma Osklen, que não vai, que vai ser fácil, vamos dizer assim, né? E isso só reforça a importância de você ter muito claro do seu posicionamento de marca. Exato. Né? Isso é muito bacana, né? Hoje E outro ponto importante, que você falou aí,
não é só ter tudo isso, mas a grande sacada é você conseguir identificar como é que você vai fazer a adaptação desse fit cultural. Sim. Não Exato. só da marca, mas da empresa como um todo. Sim. Porque, por exemplo, você chegar, você falou, você pega lá, estilo Carmen Miranda, quando você chega nos Estados Unidos, cara, é uma cultura totalmente diferente. A gente voltou agora da China, é uma cultura totalmente diferente. E você tem que entender essa cultura para poder gerar esse valor agregado dentro da marca e criar esse próprio ecossistema, a comunidade. Ver, pô, é Brasil. Por exemplo, Brasil. lá fora todo mundo ama Brasil. Mas assim, quando você se conecta de maneira real mesmo com a cultura do local, aí é que vai gerar a diferença. Aí que você consegue criar legado. Tem Sim. uma, tem Essa uma palavra é muito bacana, legal. legado, Ah, né? E tem uma coisa muito potente que é você comunicar o orgulho de ser brasileiro. Mas existe muita lucratividade aí, porque tem uma marca chamada Sol de Janeiro, que se você Sim. for pesquisar, ela tá extremamente viralizada, inclusive na gringa. É mais da gringa até, se duvidar, né? Eu acho. Não tinha brasileiro na marca, são gringos que começaram a marca. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê a potência do Brasil em termos de identidade visual, em termos de tudo. Quando você fala de verão, de calor humano, né? Que a gente é muito caloroso, a gente tem uma sensação de comunidade muito forte, né? E gera isso nas outras pessoas. Então, eu acho que tem um mercado ali muito, um oceano bem azul da gente conseguir levar as marcas para fora também, fazer essa internacionalização, mas não replicando o que está sendo feito lá fora. E se a gente levando a potência do Brasil, que a gente tem muito forte aqui, lá para fora, com esse orgulho de ser brasileiro. E é isso, a Farm pode ter demorado, mas a identidade dela ficou tão marcada que hoje tudo que a Farm tocar, ela consegue botar a estampa dela, né? Então isso é muito claro. E fora isso, eles têm a Fábula. A Fábula é a marca infantil da Farm, que não precisa levar o mesmo nome, mas ela tem a identidade da Farm. Então você consegue gerar outros produtos. Então olha como o mercado ele se expandiu, né? Eles têm Casa Conceito em São Paulo, que eu já fui lá inclusive. Então você começa a desenvolver diversos novos produtos No a ecossistema, partir né? de quando a identidade está redonda, você pode ir para qualquer lado que você quiser, né? Contanto que tenha a ver alinhar com a sua estratégia, Claro. seja alinhado, mas você pode ir porque está estabelecido. Então, se eu fizer uma xícara que ele tiver toda da estampa da Farm, cara, uma xícara da Farm, eu posso fazer essa venda, eu posso. Então você tem uma infinidade de produtos para você trabalhar. E tem marcas também que hoje batem no peito de serem brasileiras. Tem a Dendezeiro, que é uma marca mais de nicho, mas ela comunica muito a sensação de pertencimento. Sim. Eles fizeram uma bolsa que ela é uma referência ao filtro de barro, né? Então eles contam várias histórias a partir disso, aquele espelhinho laranja que tinha na casa de vó, que no Nordeste era muito forte. Então eles trabalham bastante essa identidade, esse orgulho de ser brasileiro e estão se posicionando como marcas que elas estão conseguindo entrar no mercado de luxo. Bianca, tem um livro chamado DNA Brasil, que é um livro que fala, até o Oscar tem uma parte de fala lá, que eles mapeiam o Brasil em diversos Brasis, né? E você consegue ver as essências das regiões sendo trabalhadas de forma muito autênticas, né? Você consegue ver o Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul, você consegue ver o Brasil do Norte. Então, eu acho que quando o gringo ele olha pro Brasil por esses prismas, é tipo assim, parece que aqui é um grande celeiro de Super. criatividade, né? Super. E quando as marcas realmente elas conseguem, de fato, ter isso no seu DNA como algo inegociável, eu acho que é daí onde nascem as marcas fortes. Exato, Que exato. conseguem romper barreiras, conseguem romper fronteiras e chegar em qualquer parte do mundo e dizer somos brasileiros. E eu né? acho que a Bianca fez uma grande provocação no começo do nosso episódio aqui, falando sobre isso, de como que a gente levar, né, Bianca? Você já reforçou aqui durante o papo, como levar esse DNA, essa nossa verdade lá pra fora. Cara, assim, lá fora a gente às vezes paga muito pau pra gringo, mas se você for visitar, a gente chegou a teve, você, nas imersões que a gente faz também, às vezes é muito Ctrl-C, Ctrl-V nas lojas. Tô falando em termos de produto. Total, Em total. termos de produto, é porque como a gente é muito, você falou de mão de obra, como a gente é muito autêntico no que a gente faz, Criativo mesmo. a gente às vezes deixa o brand um pouco de lado, que eu acho que é um erro que a gente comete aqui no geral. Tô falando em empresário de modo em geral, né? Sim, sim. Mas em termos de produto, a gente é muito, muito foda, né? Então, assim, lá é meio que o contrário. Às vezes eles até deixam o produto numa segunda camada, mas em termos de posicionamento de brand, eles são... São excelentes. É só você observar, por exemplo, a Beyoncé vestiu o patibô,
um dos figurinos do show dela da turnê, que inclusive é uma marca brasileira, que conseguiu se consolidar lá fora, tem crescido pra caramba, tem um mega escritório em Nova York que eu tive o prazer de ir lá conhecer, e você olha para aquilo lá como brasileiro, você fala, cara, que legal. E eles investem muito em, por exemplo, tem muito bordado, e é por isso que a Beyoncé foi atrás. O cara que faz os sapatos da Beyoncé de turnê é brasileiro. Então a galera fica vindo constantemente para cá para pegar referência. Sim. Então como que a gente, enquanto Brasil, não consegue olhar para a potência que a gente é aqui dentro, né? E como que a gente pode levar isso lá para fora sem americanizar as coisas, sem tornar as coisas... A Europa faz muito esse movimento. Gente, o Brazilian Core é um dos maiores movimentos que aconteceram recentemente, inclusive. Teve um movimento da Copa do Mundo e tal. A bandeirinha do Brasil na Havaiana, que você vê... A Havaiana já foi vendida na Farfetch por R$500, se você for fazer a conversão. E é uma Havaiana que a gente consegue aqui comprar na esquina, em qualquer lugar, no mercado e tal. E a gente, às vezes, deixa de olhar para... Nossa, de reparar nesse movimento do tipo, gente, tem um ouro aí. Tá todo mundo. Eu fui inclusive na Zara lá fora. Se você olhar, tinha uma época que as vitrines eram um monte de camisetinha do Brasil. Lá em Nova York. Brasil vende, então, né, cara? Então, assim, o Brasil vende, o Brasil comunica, traz essa coisa calorosa. Então, a gente precisa, acho que como empresários de moda, não só desse mercado, mas a gente precisa olhar para o Brasil com um pouco mais de orgulho nesse sentido. E no sentido da gente enxergar que a gente é potência. E não copiar muito o que você falou lá de fora, né? A gente ficar fazendo... mais modelar, realmente. Porque a gente... Sabe o que vai acontecer? Se a gente copia o que está sendo feito lá fora, quando a gente vai lá para fora, a gente na prateleira fica igual a todo mundo. Isso. Então, acho que a gente precisa investir bastante nessa pegada Brasil, porque é isso. Imagina uma prateleira onde todos os produtos são iguais e você coloca uma estampa da Farm lá. Acabou. É o valor da brasilidade. Sim, até conectando um pouco com o que a Bianca falou agora, nessa visita que a gente foi na China, nós visitamos uma fábrica do brasileiro que produz para Louis Vuitton, para Dior, para Dolce & Gabbana. A fábrica de sapato dele, é ele que produz o design para essas grandes empresas. E a gente não sabia. Aí ele mostrou, cara, os designers vêm aqui aprender comigo. Os designers saem daqui. Eu vendo para a Europa inteira. Hoje ele exporta para 45 países. E ninguém sabe que é um brasileiro que está por trás desses designs, entendeu? Jovens, eu tenho a missão de controlar o tempo aqui também, né? Que é um dos nossos desafios. Mas assim, eu acredito que você deve estar super curtindo esse conteúdo aqui. Por isso eu te peço, tá? Curte aí, você tá aqui até agora. Curte esse conteúdo aí, compartilha que com certeza isso faz a diferença aqui para nossas métricas aqui. E é um feedback pra gente também, que vocês estão gostando do que vocês estão acompanhando, tá? Eu quero fechar, antes desse nosso primeiro papo aqui, a Bianca comentou sobre a Sol de Janeiro, eu me recordo que foi o primeiro contato que eu tive lá em Londres, na nossa imersão. A gente chegou lá em Londres, as palavras-chave lá eram imersão e interação. Isso levaram a gente lá para eu não lembro agora o nome, mas era tipo meio que no centro de Londres lá, aquela coisa cheia de painel 3D, de uma ponta a outra. E a gente chegou lá e eu vi um samba lá, quando a gente chegou, era uma ativação da Sol de Janeiro, um negócio, cara, assim... surreal, né? Foi até assim, imagina, eu chegar em Londres e ser recebido por uma marca dessa, né? Então, assim, foi um negócio impressionante. Cara, o que você acha que nesse nosso processo aqui de entender melhor como o brand funciona, ou até mesmo de levar nossas marcas para fora, como que você acha que as imersões, que são essas viagens que a Apex lá promove, podem contribuir para os empresários de moda? Bom, eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que o mais importante, é você estar lá, literalmente, na fonte, entendendo como acontece por trás dos bastidores. Porque muitas vezes o empresário ele tem essa visão, não, a minha empresa é pequena, meu negócio está começando agora, eu não vou ter a mesma dificuldade que tem uma empresa que já está consolidada. E quando você chega lá numa grande marca e você vê os bastidores, você vê, cara, esses caras têm o mesmo problema que eu tenho. É isso. Lógico que numa escala maior. Uma proporção. Sim. Mas é o mesmo problema, entendeu? Então, quando você vê que a sinergia é a mesma e esse cara ele já está bem mais batido, ele já apanhou bastante para chegar lá, aí o primeiro ponto principal é você se conectar com ele e entender, cara, meu negócio está pequeno, estou com um problema de vendas, o que você acha que eu posso fazer? Esse cara já sabe o caminho das pedras. Então ele vai chegar, cara, na tua empresa, eu acho que você deveria fazer assim, 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 porque funcionou pra gente aqui. Porque eu conheço um cliente que está no mesmo problema, a gente conseguiu ajudar ele dessa forma. Então, o ponto principal é ajudar porque você vai ter acesso às pessoas que estão decidindo. O bastidor, né, cara? O bastidor, então, você vai conseguir ver a cozinha da galera, né? Vamos colocar assim, né? E para mim esse é um ponto principal. Outro,
você vai se conectar com diversos mercados. Então, dentro de uma imersão dessa, você tem empresários do Brasil inteiro. Então, você vai conectar o mercado de Fortaleza com o mercado de Florianópolis, com o mercado do Rio, o mercado de São Paulo, Minas Gerais. São empresários que estão lá na mesma Pernambuco, luta que nem né? você, que estão lá trabalhando e que muitas vezes nós sabemos, nós somos empresários, sabemos que é um caminho meio solitário, que a gente não tem como dividir muito a nossa dor com pessoas que entendam o que a gente está passando. Então, você vai se conectar muito com esses empresários e vai gerar negócios, vai gerar network, vai trazer grandes amizades e impulsionar o ecossistema em si, que é o mais importante. Porque você vai criar uma conexão que você vai ter a experiência dessas grandes empresas, vai ter a experiência de empresários que estão na mesma situação que você, vai se conectar também com outros players de mercado, então instituições de ensino que trazem essas novas tendências que você pode até acabar se diferenciando por conta da autenticidade, da personalização, entendeu? Então, para mim, esses são os dois pontos principais. É o networking e você ter acesso aos bastidores dessas empresas. E nesse processo surgem novos negócios, né? Exatamente. Pra você ter ideia, galera, Com quando a gente certeza. voltou de Londres, né? Eu falei, cara, e se, que é uma dor que a gente sente, né, Wilson, especificamente no nosso mercado, e se a gente conseguisse criar um produto, né, criar uma imersão focada só para empresários de moda? E a gente já vem aí nesse processo há quase 4, 5 meses, né, Juan? Isso. 10 anos isso aí, né? A gente entendendo como é que a gente poderia formatar esse projeto. Né? A Bianca, que também não está aqui à toa, né? Trazendo um pouquinho desse sotaque do Brasil, plural que a gente tem, que o nosso Brasil é multicultural mesmo, né? Existem vários Brasis, como o William bem falou. E eu falei, cara, já pensou se a gente consegue ter 3 dias, uma experiência imersiva, exclusiva para empresários de moda? E nesse contexto surgiu o Moda Experience, tá? O Experience aí com 2 X, né, Will? Experience. Já segue lá, @Moda Experience, tá, galera? Cara, é uma imersão 100% focada para negócios de moda no vibrante ecossistema do Rio de Janeiro, que aqui nossa convidada de hoje está aqui, vai nos receber lá de forma extraordinária. E olha Que só um honra. pouco do que a gente preparou para vocês, tá? A gente aqui citou aqui rapidamente sobre Austin, sobre Farm, né? Porra, imagina você conhecer o bastidor da Austin, né? Onde a gente pode estar entendendo melhor como é que funciona o produto dos caras, o marketing, o brand que a gente falou aqui hoje. Zinzane, que é uma grande case hoje, também carioca, uma marca que tem, porra, são quase 200 lojas no Brasil hoje, uma loja de departamento que tem ressignificado o segmento, né? Tem Animale, tem Farm, Reserva, Adidas. A gente tem feito, tá tentando aí costurar uma conexão com a Adidas aí. Quem sabe também a gente pode estar visitando esses bastidores, tá? Então você imagina um conhecimento prático, tendo a oportunidade de conhecer a moda de quem faz para quem faz. Ou seja, você falar realmente com quem está no dia a dia dessas grandes marcas, né? A gente vai visitar essas marcas, tá, galera? Só para vocês entenderem o contexto, tá? Uma curadoria por especialistas, tá aqui o Anderson, a Bianca, o Will, e também tem a minha aqui, que trabalho muito essa parte de gestão de moda. Eu gosto muito de fazer um exemplo, eu lembro, Will, uma das viagens que eu fiquei para Nova York, a gente entrou numa loja, saiu de lá, era 3 visões diferentes, porque cada um tem um olhar diferente. Então, imagina você ter o combo disso, que é o nosso trabalho, né? Fazer essa curadoria e mostrar para vocês os diversos prismas que a gente tem olhando para uma marca só. Ou seja, você vai ter a gente ali te apoiando nesse projeto. O network que a gente falou, surgiu um negócio aqui com a gente. Né? Você tem uma rede ali de contato 100% focada na moda, no universo da moda, tá? E claro, né? Poder também curtir aí o cartão postal do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? Que dispensa aí qualquer comentário. Então não tenho dúvida que o Moda Experience é um projeto aí único, né? Eu não conheço, né? Surgiu essa discussão. Ele é um projeto que só vai realmente estar neles empresário do nosso ecossistema. Então, se você é empresário da moda, se você é executivo de alguma grande empresa, ou é um profissional que serve à cadeia, uma agência, como é o caso aqui da Bianca, ou você é uma influenciadora, tem muita influenciadora, viu, procurando a gente, sabe, ô Anderson? Fornecedor, você tem uma tecelagem, então assim, são o que a gente quer é fechar a cadeia, né? Então, assim, não vai ter alguém, por exemplo, que não tem nada a ver com a moda, não tem como entrar, isso é um crivo nosso. Porque a gente quer ali fazer nossa cozinha, nossa panelinha mesmo, tá, galera? Sendo muito sincero com vocês. E aí só tem um detalhe, galera. As vagas são ultra limitadas porque as empresas literalmente têm um espaço físico, elas não conseguem receber grandes grupos, né? Então a gente está aí fechando. Pra você ter noção, a gente fez aqui um pré-lançamento no final do ano e 30% das vagas foram preenchidas com a galera do MEF, né, do Modern Flow. Então a gente agora oficialmente está abrindo esse projeto aqui para vocês. Então o QR Code tá aqui na tela, tá aqui também o link na descrição, tá? O que a gente pede? Pô, curtiu a ideia? Tem vontade de estar lá com a gente? 3 dias imerso no Rio de Janeiro conhecendo o bastidor dessa marca? Preencha aqui um formulário de pré-inscrição que o nosso time vai entrar em contato com você e vai te dar todos os detalhes, tá? Essa primeira imersão vai ser em maio.
vai falar dia, hotel oficial, quais são os valores, condições de pagamento, você vai ter tudo lá, tá? Eu, se fosse você, ó, cara, garante a tua vaga. Que agora que a gente foi pro mercado, eu não faço ideia, pode ser que nesse primeiro episódio aqui já esgote. Aí você, o que acontece? Aí a gente pensa aí em formar novas turmas em outras datas. Mas, cara, sucesso ama velocidade. Se faz sentido, aperta o botão e vem se conectar com a gente, que a gente vai estar agora na tua jornada fazendo teu ano aí, seu melhor ano da tua história. Como sempre falo, né, William? Vem transformar tua marca numa marca que performa. Fechou? Galera, a gente está aqui encerrando o nosso primeiro bloco, né? Vamos dizer assim, desses 4 episódios, tá? No próximo episódio, nós vamos falar sobre... Acho que é gestão e vendas, cadê? Tô procurando aqui. Vendas e comportamento do consumidor. Vendas e comportamento do consumidor. Importantíssimo. Vamos falar, inclusive, eu falei da Zizane, tá? Vai ser uma das cases que nós vamos estudar no nosso próximo episódio. E assim, William, quebrando aqui o protocolo, né? Tem uma palavra, tem uma frase final que a gente sempre faz. Eu queria que você surpreendesse nossa convidada aqui e fizesse essa pergunta para ela pra gente encerrar esse primeiro episódio, cara. Beleza, tá bom. Aquela perguntinha que o nome do podcast mudou, mas essa pergunta não, cara. A gente tem um máximo, Bianca, de... A gente vai escrever um livro com todas essas respostas, né? A gente já tem hoje catalogado mais de 70 respostas para esse nosso livro. E a pergunta é a seguinte: por que moda é foda? Nossa, moda é foda porque moda representa uma cultura que vai além daquilo que a gente pode ver, né? Quando a gente usa uma roupa, uma peça, um acessório, a gente se conecta de alguma forma com isso, né? Então isso movimenta a nossa cultura e faz a gente aprender a se conectar com outras pessoas. Então a moda, ela gera movimento. Eu acho que ela consegue descrever os movimentos que acontecem, né? Se a gente fala de inovação, você vê a moda ali. Se a gente fala de posicionamento de marca, a moda é o que mais consegue ser visual pra gente. Se a gente está falando de conforto, qualidade, você vê numa roupa, você vê num produto relacionado à moda. Então a moda é movimento, a moda é posicionamento, né? Seja qual for, eu acho que você usar uma roupa, ela descreve muito sobre você também. Então tem isso, né? A gente fala assim, nossa, eu tenho que me vestir do jeito que eu quiser me comunicar. Cara, isso é muito verdade também. Então a moda é cultura, a moda é movimento. Eu acho que a moda é foda por conta disso. Acho Olha que aí. E quando a moda conecta com o Brasil, aí que ela é foda mesmo. Show de bola. Pra fechar, antes, arroba, como que você te achar aí, cara? Eu sei que você é um cara low profile, né, cara? Mas é bacana também, a galera gosta de saber. Qual é o seu arroba pra te achar na internet aí, cara, nas redes sociais? Mochileiro de negócios. Tu vê, né, cara? Eu acabei de... Olha, ele não é do Brand, não, mas ó, eu gostei desse arroba aí. Bianca, como é que te acha, Bianca? Bom, Bia Venturotti. Bacana. William Marques, você, meu parceiro. William Marx. Tá. E este jovem que vos fala aqui, arroba Vini Souza BR, e não esquece, tá? Arroba Modeflow em todas as plataformas, beleza? Jovens, esse é o primeiro episódio, já coloque na gente, que nós vamos estar aqui daqui a pouco falando sobre gestão e comportamento do consumidor. Tamo junto!